A história de Lázaro, uma jornada de amor, morte e vida. Imagine a pequena aldeia de Betânia, a poucos quilômetros de Jerusalém. Uma comunidade tranquila de oliveiras, terra seca e ventos quentes. Ali vivia uma família muito querida, Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. Eles não eram apenas moradores de Betânia, eram amigos íntimos de Jesus de Nazaré, o homem cujo nome estava mudando vidas por toda a Judéia e Galiléia. Lázaro era de Betânia, uma vila próxima a Jerusalém, e vivia com suas duas irmãs, Maria e Marta. A família era muito próxima de Jesus, que frequentemente visitava sua casa. Marta era prática, sempre ocupada nos afazeres da casa. Maria, por outro lado, tinha um coração contemplativo, sentando-se aos pés de Jesus quando ele visitava, absorvendo cada palavra que ele dizia. Lázaro, o irmão mais velho, era conhecido por sua gentileza e hospitalidade para com quem chegasse à sua porta. Certo dia, a paz da casa foi quebrada por uma notícia devastadora. Lázaro estava gravemente enfermo. As irmãs enviaram um mensageiro até Jesus, dizendo: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus, que já conhecia Lázaro, sentia um amor profundo por essa família. No entanto, em vez de ir imediatamente para Betânia, algo surpreendente aconteceu. Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias. Isso deixou os discípulos inquietos, e muitos especularam sobre o que aquilo significava. Então Jesus disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. Mesmo assim, os discípulos não compreenderam. Pensavam que ele falava apenas de sono. Quando Jesus finalmente partiu, os discípulos lembraram-lhe do perigo de voltar à Judéia, onde havia recentemente quase sido apedrejado. Mas Jesus prosseguiu, como se soubesse que aquela viagem tinha um propósito maior: revelar o caráter de Deus. Ao se aproximarem de Betânia, a cena que encontraram era de luto profundo. Lázaro já havia morrido há 4 dias, e o sepulcro estava fechado com uma pedra grande, um sinal de que a esperança havia sido encerrada. Muitos daqueles que haviam vindo consolar Marta e Maria também ali se encontravam, chorando e recordando momentos compartilhados com o irmão querido. Marta, ao ver Jesus, correu até ele com o coração apertado. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas misturado à dor, havia uma centelha de fé. Ela sabia que Deus poderia responder a qualquer pedido. E Jesus, com a voz serena, fez uma declaração que mudaria tudo. Eu sou a ressurreição e a vida. Maria, que estivera sentada em casa, também veio ao encontro de Jesus, e suas lágrimas se misturaram com as de todos ali. Novamente ecoou o lamento: Senhor, se tu estivesses aqui. Foi então que algo profundo aconteceu. Jesus chorou. Não era apenas compaixão pela perda, mas um reflexo do coração de Deus diante da dor humana. Dirigindo-se ao túmulo, Jesus pediu que a pedra fosse removida. Marta, lembrando-se do tempo que Lázaro estava ali, advertiu-o sobre o cheiro da decomposição. Mas Jesus insistiu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então, em voz alta, ele clamou: Lázaro, vem para fora. E o impossível aconteceu. O homem que estava morto saiu, envolto em faixas de linho, vivo novamente. Muitos presentes, ao ver isso, creram em Jesus. Esse foi, sem dúvida, um dos sinais mais poderosos registrados dos feitos de Jesus. Mostrar que a morte não é o fim, e que, em Cristo, existe a promessa de vida verdadeira. O que aconteceu depois? Uma nova confirmação. Alguns dias depois desse milagre extraordinário, Jesus voltou a Betânia. Desta vez, Lázaro já vivia novamente entre os seus. Era cerca de 6 dias antes da Páscoa, e muitos se reuniram para um jantar oferecido em honra de Jesus. Maria, movida por gratidão profunda,
tomou um valioso perfume e o derramou sobre os pés de Jesus, enxugando-os com seus próprios cabelos, um gesto de amor, adoração e reconhecimento do que ele tinha feito por sua família. Esse momento foi intenso. Enquanto alguns não compreendiam o significado de tal ato, Jesus o interpretou como preparação para o dia em que ele mesmo seria honrado em sua morte e ressurreição. Lázaro, ali presente, era agora um testemunho vivo do poder de Deus para a vida, e sua história inspirava fé em muitos corações que ali estavam. Lázaro era um amigo de Jesus que, após adoecer, acabou falecendo. 4 dias depois de sua morte, Jesus o ressuscitou, demonstrando seu poder sobre a morte. A história de Lázaro destaca a compaixão de Cristo e a promessa de vida eterna, fortalecendo a confiança no poder de Deus, mesmo em tempos de crise. E assim termina nossa jornada pela extraordinária história de Lázaro, um homem amado que conheceu a amizade de Jesus, viveu a dor da separação e foi chamado de volta à vida pelo próprio Filho de Deus. Mas esta história não é apenas um relato antigo. Ela é um convite vivo para você, que está assistindo agora. Porque, assim como Lázaro, todos nós já enfrentamos momentos em que a esperança parece ter desaparecido. Todos nós já sentimos que algo precioso foi tirado de nós. Todos nós já aguardamos respostas que tardam a chegar. E ainda assim, Jesus olhou para Lázaro no meio da morte e disse: "Vem para fora." E Lázaro saiu, vivo. Porque para Jesus, a morte não tem a palavra final. Essa história nos lembra de algo profundo. Não importa quão impossível a sua situação pareça, Jesus ainda tem poder para mudar o seu destino. Ele conhece você pelo nome. Ele sabe o que você carrega no coração. Ele vê suas lágrimas. E ele não desiste de quem crê. Se você está passando por um momento difícil, se o desânimo quer te parar, se a dor faz você pensar que não há mais saída, lembre-se do que aconteceu em Betânia. Onde havia morte, veio vida. Onde havia desesperança, veio fé. Onde havia luto, veio alegria. E essa mesma promessa pode tocar você hoje, porque Jesus não mostrou poder apenas no passado. Ele ainda transforma histórias, restaura vidas e dá nova esperança para quem o busca com fé verdadeira. Se esta história tocou o seu coração, não pare aqui. Faça dessa mensagem uma parte da sua vida. Creia, confie. Abra espaço para Jesus agir em você. E se você deseja ver mais vídeos como este, mensagens que transformam, histórias que inspiram e palavras que falam diretamente ao seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo. Curta este vídeo para que mais pessoas encontrem esperança. Compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra hoje. Porque a vida que Jesus oferece, assim como a vida que ele deu a Lázaro, merece ser compartilhada. Deixe seu comentário também. Escreva como esta história impactou você ou marque alguém que precisa ouvir essa mensagem. Obrigado por estar aqui. Obrigado por crer. Continue firme, continue crendo. E lembre-se, Jesus tem poder, hoje e para sempre, para transformar o impossível em vida, esperança e alegria.